E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Com a evolução da Bolsa de Valores nesses últimos anos e muitos investidores, pessoa física, entrando no mundo dos investimentos, principalmente ali por 2020, as pessoas não têm um prazo de tempo tão grande assim para perceber como o mercado de fato funciona. Então as pessoas estão aprendendo agora que existem momentos de bear market, ou seja, momentos de tendência de queda. Coisa que a maioria das pessoas que começaram a investir ali por 2017, 2018, 2019, 2020 até 2021, digamos, não conhecia. Por mais que a gente tenha tido uma alta queda em 2020 com a chegada do coronavírus, foi uma queda muito rápida, então caiu numa velocidade muito forte, também devolveu tudo subindo novamente, tudo que tinha caído voltou a subir rapidamente. Então eu não sei dizer se isso é de fato uma crise para quem investe na Bolsa de Valores. Eu acho que a consequência do coronavírus foi muito pior do que o próprio coronavírus quando se trata do mundo dos investimentos. As coisas que vieram depois com ele, ou seja, inflação, juros altos, depois veio a guerra. Então, todo esse conjunto de diversas coisas fizeram com que a situação piorasse. Juntamente com isso, uma questão fiscal muito séria que a gente está vivendo atualmente, fizeram o preço das nossas ações da Bolsa Brasileira chegarem nas suas mínimas das mínimas das mínimas, quando a gente analisa a Bolsa de Valores medida em dólar no longo prazo, que eu acho o melhor método de analisar a Bolsa de Valores, para a gente saber em que ponto a gente está para fazer nossos investimentos. E a gente analisando, a gente percebe que a gente está tendo um momento mais longo de queda na parte inferior do canal de alta. Ou seja, a gente está na parte de baixo do canal de alta já faz muitos anos. A gente ia ter uma reversão muito forte de 2016 para frente, onde o ciclo de alta da Bolsa de Valores teria iniciado. Porém, esse ciclo foi cortado pelo meio com a chegada da pandemia, a alta do dólar e a situação econômica difícil. Então, muitos desses que começaram a investir recentemente, ali por 2018, 2019, estão começando a vivenciar momentos de dificuldade. Muitos entraram até pensando que estavam dentro desse ciclo de alta. E na prática a gente está dentro do ciclo de alta, só que ele está demorando para acontecer, ele foi postergado muitos anos, fazendo com que a gente ficasse nessa parte de baixo durante muito, mas muito tempo. Eu acho que estamos batendo o recorde de momento negativo da Bolsa de Valores desde que ela existe, pelo menos quando se trata de tempo. Agora, quando se trata de agressividade de queda, a gente já teve quedas muito mais violentas no passado, e por a gente não ter vivido o suficiente para ter vivenciado essas quedas, a gente tende a achar que a realidade atual é péssima. Só que todos os investidores de longo prazo que já vivenciaram outras grandes quedas no passado sabem que existe uma violência muito maior nas quedas, em quedas do passado, momentos tristes do passado que fizeram a Bolsa de Valores despencar. E é justamente isso que eu vou trazer nesse vídeo. Vou trazer 5 momentos do passado que fazem esse momento de dificuldade atual parecer nem tão grande assim que nem esses outros movimentos. É bom a gente ter experiência para entender movimentos do passado, estudar a história, justamente para a gente não se desesperar em momentos de dificuldade como agora. Então, vivenciando momentos piores do que agora, a gente tem até um sentimento que isso que a gente está vivendo não é tão ruim como o passado. O Brasil já passou por situações econômicas muito piores que o levaram a recessões dramáticas, situações econômicas ruins de fato. Hoje a gente está tendo uma crise muito mais no preço das ações do que de fato na economia real. Então a gente não está vendo uma recessão muito forte, que nem naquele tempo. Naquele tempo, junto com os preços da ação, o Brasil inteiro vivia em dificuldade. E uma queda muito expressiva que a gente teve há muitos anos atrás, a primeira que a gente vai falar, é relacionado com a Black Monday, que aconteceu nos Estados Unidos, foi em 1987. Foi no dia 19 de outubro de 1987
que foi eternizado como Black Monday, onde para a história, quando o índice Dow Jones, o principal índice de Nova York, desabou muito, mas muito. Segundo dados levantados pela Economática daquela época, a terceira maior queda da história do Ibovespa se deu justamente no dia seguinte, que foi 20 de outubro de 1987, onde a Bolsa de Valores teve uma desvalorização só naquele dia de 16,17%. Vocês sabem o que é isso? É uma queda muito forte. A gente vivenciou quedas parecidas com o Covid, só que naquele tempo as recuperações não eram tão rápidas que nem a gente vivenciou com o Covid, que foi basicamente uma interrupção. Fora que também os juros naquela época eram muito mais competitivos que o juro de 2020, que estava lá embaixo. Então, esse juro baixo de 2020 ajudou a Bolsa de Valores a se recuperar mais rápido. Se fosse uma outra situação com os juros lá em cima, não sei se seria tão fácil que nem foi 2020. A razão para o forte recuo, no caso da Bolsa de Valores norte-americana, que causou essa queda nas outras bolsas durante o mundo, gerou polêmica até hoje e duas hipóteses são citadas para explicar o movimento. A primeira é o mercado futuro. Os contratos futuros do índice S&P 500 eram praticamente novos e conforme as ações caíam naquele dia, alguns investidores vendiam os contratos, levando a um tombo maior do que o esperado. A outra explicação seria de um erro num programa de computador, onde a queda, entretanto, também foi verificada em mercados que não tinham os mesmos programas. Então fica um mistério no ar, ou seja, um impacto que não tem nada a ver com os brasileiros acabou impactando o preço das empresas brasileiras, para a gente ver como o mercado brasileiro é frágil. Outro momento complicado foi em 1998, com a crise russa. Nos meses de agosto e setembro de 1998, o Ibovespa sofreu algumas interrupções no meio de circuit breakers. O pânico era causado pela moratória na Rússia, que vivia uma grave crise com a forte desvalorização de suas moedas, o rublo naquela época, parecido com o que aconteceu quando iniciou a guerra. Na época, o país esperava uma renegociação da sua colossal dívida externa, que na época era muito elevada. Em reflexo a esse cenário, a Bolsa Brasileira caiu 15,83%, uma queda muito forte, também por uma situação que nem sequer era culpa do Brasil. Outra situação complicada do passado foi a crise asiática em 97. A quinta maior queda do Ibovespa aconteceu em 27 de outubro de 1997, uma segunda-feira na qual o principal índice da Bolsa despencou 14,98%. Naquela época, a crise financeira asiática contagiava todos os mercados globais. Esse foi um período de recessão econômica que atingiu grande parte dos países da Ásia, em especial os chamados tigres asiáticos, o conjunto de países emergentes do Sudeste Asiático que no momento se destacavam por um grande crescimento e desenvolvimento econômico. Os países do continente sofriam com a forte desvalorização de suas moedas, devido à massiva fuga de capital que acontecia naquele tempo. A Tailândia, Malásia e Coreia tiveram uma diminuição de 10% no seu PIB, enquanto a Indonésia registrou uma redução de 15%. A crise dos tigres asiáticos ficou conhecida como a primeira grande crise nos mercados globalizados e os impactos puderam ser sentidos por diversas nações, como é o caso do Brasil, que a gente citou. Outra situação complicadíssima para o Brasil, que também nem sequer o Brasil tinha culpa no cartório, mas certamente a gente conseguiu se recuperar depois, porque não era uma crise nossa, mas a cotação se mexeu bastante para baixo, que foi no caso da crise global de 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos. A crise financeira global de 2008 teve um impacto devastador em economias de todo o mundo e o Brasil não foi exceção. A B3 sofreu uma queda dramática, principalmente devido ao pânico dos investidores e à retirada de capital estrangeiro do Brasil. Esse período é lembrado pela sua alta volatilidade e pelo medo generalizado entre todos os investidores. A crise começou com o colapso no mercado imobiliário americano, que se espalhou rapidamente para os mercados financeiros globais, e no Brasil a confiança dos investidores despencou,
resultando em uma venda massiva de ações e uma consequente queda nos seus preços. O índice Bovespa registrou uma queda acumulada de aproximadamente 40% ao longo de 2008. Além disso, a crise afetou significativamente o crédito, dificultando o financiamento para empresas e consumidores. A retração econômica levou a uma redução do consumo e nos investimentos, exacerbando a recessão. O governo brasileiro teve que implementar várias medidas de estímulo econômico, incluindo redução de impostos, aumento dos gastos públicos, para tentar mitigar os efeitos da crise norte-americana. E agora, finalmente, vamos falar da maior queda da história da Bolsa de Valores brasileira, o que fez também ser uma das maiores quedas no mundo inteiro quando se trata de um dia, que foi nos anos 90, em 1990, com o Plano Collor. Foi o momento mais destrutivo da Bolsa de Valores, onde aquela linha de sustentação que eu falei para vocês dos ciclos de alta da Bolsa de Valores em dólar no longo prazo foi rompida. Foi o único momento que essa linha de sustentação foi rompida, de tamanha era a queda da Bolsa de Valores no ano de 1990. A maior queda, para ser mais preciso, da história aconteceu no dia 21 de março de 1990, onde a Bolsa caiu 22,27% em um único dia. A maior queda da história do Bovespa, que aconteceu no dia 21 de março de 1990, foi numa quarta-feira, e o principal índice da Bolsa de Valores despencava 22,27% após o pânico no mercado causado pelo Plano Collor. O então presidente determinava o bloqueio das cadernetas de poupança até o limite de 50 mil cruzados novos. O valor excedente aos 50 mil cruzados novos, que era reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, passou a ser reajustado pelo bônus do Tesouro Nacional, o BTNF. E isso não é o pior, porque essa queda de 22,27% veio num dia depois de uma queda de 20%, ou seja, no dia anterior, véspera do dia que marcou a maior queda de Bovespa. Na terça-feira, dia 20 de março de 1990, já também mostrava sangria devastando a Bolsa de Valores e elevando o pessimismo no mercado com os rumos da economia. Era a prova de que o confisco traumatizava o mercado e ficaria gravado na história. O mercado já buscava vender um maior número de ativos em renda variável para cobrir as perdas que foram provocadas pelo congelamento anunciado por Fernando Collor. Com isso, a Bolsa de Valores fechou nesse dia em menos 20,95%, para depois cair aqueles 22%. Então, se vocês estão reclamando de uma queda de 1, 2% no dia da Bolsa de Valores, saibam que o Brasil já teve momentos muito piores. E para vocês terem uma ideia, em apenas 3 dias, contando esses dias que eu citei para vocês, um dia após o outro, a Bolsa de Valores caiu 55,34% em 3 dias. Será que é possível imaginar tamanha queda? Então foi uma queda de 12%, seguida de uma queda de 20% e depois uma queda de 22%. Imagine passar 3 dias de sufoco como esse. Deve ter sido dificílimo para quem já investia naquela época. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.